Desde muito cedo eu vi a vida cristã como uma vida através dos outros, pelos outros, como caminho de salvação. E em conjunto com os outros. E, portanto, eu nunca fui daqueles que, e muitos há, que vivem, infelizmente cada vez mais, a fé solitária. Não, eu vivo a fé gregária. E, portanto, vivia ali a fé gregária, como vivia nas conferências de São Vicente de Paulo, que havia lá no Liceu. E essa aí era já uma parte que depois vou desenvolver mais tarde na minha vida, que é parte do contacto com o casal ventoso e, portanto, com a prática da prestação de serviço à comunidade, que completava aquilo que era a nossa reflexão, primeiro pré-GEC, depois GEC. Portanto, ali pelo terceiro, quarto ano da faculdade, portanto, 69, 70, o Vitor Melícias era nosso colega, já tinha tirado Direito Canónico, estava a tirar agora Direito, ponto final, parágrafo. E estava no Seminário da Luz, estava na Luz, não é seminário, mas enfim, na Luz. E, portanto, naturalmente, se criou ali um ponto de encontro, não apenas dos que estavam em Direito, mas, caso já foi citado, o António Guterres, o Diogo Lucena, vinham do técnico, a Isabel Matos Dias vinha de Filosofia, o Miguel Beleza vinha de Economia, portanto, encontrávamos de várias escolas, naquele momento ali. E porquê é que foi importante? Depois de ter falhado, uma última tentativa da obra para nos enquadrar, que foi o Adelina Marta Costa, que era incansável, e que achava que o meu caminho para o céu passava pela obra, na altura, uma ironia do destino, mas que inventou uma reunião sobre a Universidade Popular em Coimbra, na Residência das Beiras. Então, estava-se na altura em que, estávamos em 1969, precisamente, 69, e lá vamos todos para a Residência das Beiras. A experiência não acabou muito bem. Levámos até connosco um jovem, nosso querido colega, que não era sequer crente, mas passou a ser crente à força, o Carlos Santos Freira. E o que é facto é que é na sequência disso, ou simultaneamente com isso, que surge o Grupo de Luz, que viria a estar presente na minha vida cristã até 74. E que era uma mistura. Era uma mistura de oração, era uma mistura de vivência sacramental um pouco heterodoxa, tem de admitir. Isto é, com mini celebrações na casa dos vários, que era uma coisa, para a época era um pouco original. Era um pouco original, apesar de tudo, os lugares de celebração eram as igrejas ou os templos e, portanto, a conversão das casas em mini-templos, no sentido mais dinâmico ou proativo da palavra. E somávamos a isso uma intervenção em bairros sociais, ou a vinda, porque muitos que entraram vinham do Casu, com uma prática de apoio a bairros sociais, nomeadamente bairros de lata, ou a crianças que vinham do interior, e que vinham, nunca tinham visto o mar, então tivemos essa experiência horrível de se precipitarem mar dentro, vestidos, e não saber quando se afogavam ou não. Bom, com a idade que tínhamos, eram muito jovens para isso. O que é facto é que havia isso e havia também a ideia de estarmos presentes no maior número de intervenções na sociedade portuguesa. E é aí que eu levo o António Guterres para o Expresso, como acionista. É aí que nós entramos em várias realidades, que entanto surgem, a SEDES e outra, tentamos criar uma associação ad hoc, agora que vamos parar não aqui. foi possível. E, portanto, isto significa o seguinte, que é muito uma vivência do começo dos anos 70, que é uma mistura de funcionamento em grupo, com a vivência religiosa e uma vivência, se quiser, sociopolítica. Eu sou monoteísta, acredito num Deus, embora com 3 pessoas. Melhor ainda, porque em vez de ser daqueles deuses que estão lá em cima, mandou um filho que nos deu um guião de vida. Mais difícil para os infelizes em descobrir qual é a vontade de Deus. Nós não. Temos um guião para o Holy Paper. Olha, é por aqui. Há certos princípios para o Holy Paper. Melhor. Mais ainda, o Espírito Santo. Deixou o Espírito Santo, para mim é uma realidade, que é a providência divina a exercer-se através dos séculos e milénios.
É preciso estar atento, se a pessoa estiver distraída, não ouve nada, nem percebe nada. Ainda deixa uma estrutura institucional para o caso de haver dúvidas e nos perdermos nos atalhos. Olha, já agora, qual é o caminho mais próximo para ser possível regressar à via principal? E nós seguimos ou não seguimos, mas vezes seguimos, talvez não seguimos, mas temos essa ajuda. Bom, depois, é uma fé que passa pelos outros. A dimensão vertical é complementar e inseparável da horizontal. Só através dos outros é que chegamos lá acima. Só. O que é muito esgotante e é muito radical, porque os outros são muitos. E muito exaltante. Os próximos estão à nossa volta todos os dias, mas muito exaltante, mas muito esgotante. Porque temos próximos, quem tem 500, 600, 1000 alunos tem 1000 próximos. Deus é, para mim, a razão de ser da vida. Deus concretizado no caminho de salvação que eu disse os outros. Quer dizer, eu não concebo a minha realização pessoal senão através dos outros. Isso é um imperativo que vem da minha fé cristã. E, portanto, há um duplo lado permanente, que é um lado da minha intimidade com Deus. Na oração, na meditação, na leitura. A ciência é mais difícil, porque os tempos não vão muito por aí. Mas isso depois dava uma outra conversa muito interessante, mas não vou aqui introduzir. E esse é o lado íntimo. E nós temos de guardar um tempo para esse lado íntimo com Deus. Por isso é que eu digo que um ato político ou uma intervenção na comunicação social ou uma lição pode ser uma oração, mas não esgota esse lado de intimidade com Deus. Tem de existir. Se não ficamos com as baterias descarregadas. Tem de existir permanentemente, mas depois, inevitavelmente, tem de haver a projeção nos outros. E essa mistura que caracteriza a minha relação com Deus, não se reduz apenas ao serviço dos outros, ou à presença nos outros, ou ao diálogo com os outros, ou à intervenção através dos outros, nem se reduz apenas aos momentos mais solitários, ou até comunitários de celebração, em que estamos a carregar bateria. E eu carregar baterias aprendendo, enriquecendo, tentando estar cada vez mais próximo de Deus. E não esperando pelo fim da vida para estar mais próximo de Deus. Até porque o fim da vida pode ocorrer a qualquer momento. E temos de estar preparados para isso. Quantas passagens do Evangelho não falam nisso? Temos de estar preparados para isso. É agora, é amanhã, é depois da manhã. Não foi. Isso dá também um traço especial à minha vivência cristã, que é, sendo comunitária, é muito existencial. Não é desprezar a essência, mas é olhar desde muito cedo para a existência. E a importância da existência dos outros. E como, dentro do princípio, que ninguém se salva só. Não há caminhos de salvação solitários, há vários caminhos de fé diferentes, não há dois iguais, mas, a meu ver, só são plenamente conseguidos com os outros, pelos outros, através dos outros. Bom, é assim que nos salvamos, e começamos a salvar desde já, porque depois eu tenho uma outra posição muito original, é que a vida eterna começa já, e por isso eu discordo do Salve Rainha nesse aspecto, quando diz que isto é um vale de lágrimas, muitas vezes, mas há eternidade em momentos cruciais da nossa vida, no que fazemos a uma criança, no que fazemos a um idoso, na palavra que temos ou não temos, no gesto que temos ou não temos, não é só a participação. Mas enfim. Porque isso é um ponto muito importante. A vida eterna começar já é uma coisa muito importante que você acaba de dizer. Portanto, é como quiser. Não é só na participação sacramental. Aí temos uma participação particular, isto é, em termos de partícula na vida eterna. É depois, no dia a dia, o que podemos criar de eternidade na vida dos outros. Com o gesto, falhando com a palavra que se tem e que não, quando não temos, falhamos essa oportunidade e falhamos mais vezes do que acertamos. É como o problema de pecar, pecamos 10 vezes e temos 3 boas ações, não é? É mais ou menos a minha média, se for assim já não é mal. Bom, 3, 10. E aí que eu começo a minha ideia do roteiro, quer dizer, a ideia de que a vida cristã é uma espécie de rally paper,
É um rally paper. Agora já não há rally papers. No meu tempo havia rally papers. E o rally paper em que se marca pontos, se perde pontos. E eu, ao fim do dia, que para mim significa às 5 da manhã, portanto, ao começo do dia, ou às 4 da manhã, faço sem querer um balanço rápido daquilo que falhei e do que acertei. Há dias que são catastróficos, correm muito mal, e há dias que são francamente bons, porque há uma ou duas coisas que correram muito bem. Cheguei até a fazer isso, mas foi o cúmulo, agora já não faço isso, que era tomar apontamentos disso, em diário. Depois com a deformação do professor classificava. Dizia, a si próprio? A mim próprio não, ao que tinha sido a minha vida cristã naquele dia. E algumas classificações muito más e outras um bocadinho menos más. Bom, e depois deixei de fazer essa classificação, faço interiormente. Ai, rezo. Não. Terço todos os dias, claro. Rezo ao terço todos os dias, é evidente. No trânsito, onde for. Eu rezo. Nos sítios mais variados. Fica às vezes a meio, mas depois prossegue. Há advento, assim, há umas estaçõezinhas que são sacrificadas em determinados momentos, mas ao fim do dia está completo. É uma espécie de um mandamento que você se otorga rezar o terço todos os dias. Não é mandamento, é como respirar. Há coisas que eu faço naturalmente, não é uma obrigação, é assim. Então, faz parte da minha vida. Deixa-me lá perguntar-lhe uma coisa. Você que é popular... Não me passa pela cabeça haver um dia sem terço. Sim, peraí. Não é preciso ser outubro e maio. Eu sou mariano. Mesmo quando perguntam o santo votivo que tenho, não tenho santos votivos. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ponto final, parágrafo. Que, a meu ver, consome... Até o ponto final, não parágrafo. Consome todas as modalidades de santos, para mim. Porque tem em si tudo o que é eterno na vivência cristã. Nossa Senhora tem a identificação com Deus. Deus Filho. Estando presente o Espírito Santo, essa é a parte de que os Evangelhos nos falam menos, mas Nossa Senhora continua a viver depois da morte de Cristo. E com ela viveu o Espírito Santo. Segundo, mediadora entre nós, os daquele tempo, nós, os de todos os tempos, e Deus. Depois podemos discutir Deus através do Filho, Deus diretamente, com o apoio do Espírito Santo. Depois já são pontos. Faz-me lembrar um amigo meu, que já um dos grandes pensadores do chamado pensamento português, que não sei porque não acreditava no Espírito Santo, acreditava em Deus, no Filho e não acreditava no Espírito Santo, mas um grande pensador e um grande filósofo português, que eu respeito. Isto, portanto, para dizer que Nossa Senhora, depois, a misericórdia. Ano da misericórdia, não é Nossa Senhora, a misericórdia suprema. A capacidade de sofrer, de sofrimento supremo. Da abnegação suprema. Do apagamento total, para que pudesse afirmar-se a mensagem cristã. Depois, a universalidade. Eu sei que há votivos de Nossa Senhora daqui, de Fátima, de acolá e tal, mas é a mesma Maria, como foi através dos séculos e dos milénios, com diferentes aparições, para já não falar nas particulares. É obrigatório acreditar em Fátima para ser um bom cristão? Não é. Eu, por acaso, acredito. Não é por acaso, acredito. Mas aceito que haja cristãos que não acreditam. E se não acaba por bolir, o não aceitar não é o papel de Maria, é aquele fenómeno específico de Fátima não ser facilmente aceito. Em algumas dos componentes, para mim, parece-me evidente, mas tenha em contato cristãos, para quem não é uma evidência. No diálogo ecuménico, muitas vezes discuti isso com cristãos, para quem Maria não tem o mesmo papel que tem para nós. Não tem. Isso para alguns, isso não é problema nenhum, porque tem, os ortodoxos têm, à sua maneira têm, um papel diferente, mas têm. Mas, por exemplo, vamos dizer entre aspas, protestantes, para facilitar, que veem Maria de uma forma diferente. Qual é o problema?